Você se culpa por tudo mesmo, não sei, quase até por estar viva. Olá, meu nome é Ekaterina, este é meu filho Roman, ele tem 5 anos. Há 4 anos ele ingeriu grânulos de desentupidor e sofreu queimaduras químicas gravíssimas. Estávamos de mudança, como sempre, caixas por toda parte, um caos, e eu fui limpar o banheiro, ou seja, arrumar o apartamento para o qual estávamos nos mudando. E no quarto havia uma caixa com shampoos e produtos de limpeza. Romka estava perto de mim, no banheiro, e enquanto eu me distraí, me ocupei com outras coisas, não percebi quando ele saiu rastejando. Quando entrei no quarto, vi que os grânulos estavam espalhados, grânulos para desentupir o encanamento, limpar os canos, ou seja, eram mesmo granulados. Então, com as mãos, comecei a abrir a boca dele. E naturalmente já não dava mais para ver nada lá dentro. Mas claro, começamos imediatamente a lavar, a boca dele começou a escurecer instantaneamente, ele ficou mal, começou a sufocar, tudo aconteceu de uma vez. A ambulância levou para o hospital, para a UTI, perguntaram para a gente que substâncias eram. Com o pânico, é claro, eu também não entendi direito na hora. Disseram que já havia soda cáustica na composição, começaram a falar das possíveis consequências. Naquele momento pode-se dizer que nem entende direito o que é aquilo e o quanto tudo isso pode ser grave. Digamos assim, os médicos nos deram o diagnóstico de queimadura química da cavidade oral, laringe e esôfago. Nós praticamente não tínhamos o lábio inferior e os lábios estavam colados um no outro. Ficou só um buraquinho bem pequeno, como o de um peixinho. Eles tiveram que separar os lábios. Cirurgicamente, removiam as cicatrizes e separavam a linguinha, porque a língua também estava colada. Removeram os dentes da frente, porque não conseguiam fazer a dilatação. Ou seja, a boca ficava totalmente fechada. Expandíamos a boca e fazíamos exercícios em casa. Agora eles colocam uma placa, como a que temos, para que Roma não feche a boca de novo e para que não volte a crescer tecido. Esse tubinho é uma traqueostomia, ele é colocado na traqueia para respirar, já que ele não consegue respirar pelo nariz, então a gente respira por esse tubinho. Não quer mostrar a barriguinha, mas vai mostrar o tubinho. Isso, no tubinho, na barriguinha. E essa é a gastrostomia, por onde ele se alimenta diretamente no estômago. Ficou enrolado, 1, 2, 3, 4, quer ir pra rua? Não quer? Não assim, mas como editora... E aqui estava prestes a desmoronar. Assim... Isso, muito bem. No primeiro dia em que o levaram, eu fui para casa a arrumar as coisas. Ou seja, para isso. Bem, eu pensei que iríamos ficar juntos, mas me disseram que a criança estava na UTI sozinha. A primeira coisa, quando você entra, você até tem medo de ir lá. Pode-se dizer que é uma cena assustadora, uma boca escura cheia de pessoas fluindo como um rio. Esses olhos que não sei, olham direto para a sua alma e gritam com tanta dor: "Moça, me ajuda!" E você não pode fazer nada. Isso é realmente muito assustador e muito doloroso. Me ofereceram para desistir da criança no hospital se eu não conseguisse, mas eu fiquei. Eu entrei em pânico, claro, eu não entendi o que fazer e me disseram: se você não consegue, simplesmente desista da criança. Isso me deixou ainda mais desesperada. Talvez isso tenha sido dito de propósito, como um empurrão para que, como dizem, eu colocasse a cabeça no lugar. Mas funcionou. Naquele momento, quem mais me apoiou foi minha mãe. As pessoas agora vão falar coisas horríveis, vão te culpar, não escute ninguém, eu sempre estarei com você, sempre ao seu lado. Eu tinha muito medo de que ele começasse a ter medo de mim, sabe? Ele já cresceu. Mas foi o contrário. Se em algum lugar eu discuto com alguém e a voz se eleva contra mim, ele vem e senta no meu colo e imediatamente sente pena de mim. Se eu choro, ele sempre sente pena de mim. Ele vem, faz carinho em mim, me abraça, tipo como assim alguém machucou a mamãe. Bem, isso já faz tudo ficar mais fácil. Parece que você não quer mais pensar em nada. Ele está ali te abraçando e pronto, isso é a coisa mais preciosa do mundo. Isso eu digo para você, criança. Meu raio de sol em Minsk. Depois, quando já fomos examinados, viram que não havia onde fixar o esôfago, ou seja, não era possível fazer a plástica em nós.
Claro, você nem sabe para onde correr. Em Israel, pediram para eu enviar os documentos. Eu enviei todos os documentos. A doutora que está em Israel, ele deu o laudo de que podem fazer essa cirurgia e temos uma meta de arrecadação de $1000. 20% disso já conseguimos juntar, se formos falar de forma geral. Depois, especificamente dessa cirurgia, Roma vai precisar aprender a comer sozinho pela boca, ou seja, isso se o esôfago for feito. Na Bielorrússia disseram que as cordas vocais estão danificadas, ou seja, houve absorção, mas elas não estão queimadas. Como a traqueostomia disseram que ficará aqui conosco. Mas nós ainda temos muita esperança de que em Israel a medicina seja boa e que talvez nos deem alguma chance de falar, de respirar sozinha no futuro, no hospital. A gente ia lá com frequência todo mês. Ele tenta alguma coisa e você não entende o que ele quer, ou seja, ele não consegue falar, você não entende. E eu mesma chorava por causa disso, ficava nervosa, e o Roma também chorava e ficava nervoso porque a gente não conseguia se entender, não sabia o que cada um queria. Você quer que a mamãe venha, me chame, bom, venha aqui, por exemplo, com esses gestos simples, contando nos dedos. Ou seja, ele começou a memorizar isso, a pegar essas coisas. Ele aprendeu muita coisa na internet, tipo desenhos animados, e aí ele começou a mostrar do mesmo jeito que nos desenhos. Mas às vezes acontece que eu não entendo muito bem. Roma mostra, bate na testa, olha pra mim, tipo, como é que eu explico isso, sabe? 5 vezes? Às vezes eu pergunto de novo porque é alguma coisa complicada, precisa aprender a linguagem de sinais, alguns nomes, mais alguma coisa, precisa do alfabeto e precisa mesmo dos gestos certos que tem que ser mostrados direitinho. O sentimento de culpa nunca vai embora. Isso vai ficar para sempre. E se eu tivesse entrado lá 3 minutos antes, talvez isso não tivesse acontecido. Ou talvez ele não tenha ido dormir. Eu estava colocando ele para dormir, mas ele não foi. Você se pergunta, por que Rom? Não foi dormir ou adormeceu naquela hora? Por que isso aconteceu? Na minha cabeça tem tantos pensamentos, tanta culpa. Você se culpa por tudo mesmo, não sei, quase chega a se perguntar por que você está viva, como dizem. Isso te consome, parece que você está se devorando por dentro. Quer dizer, porque, por exemplo, por eu não ter entrado no quarto a tempo, por eu não ter percebido a tempo que ele tinha se afastado de mim, a criança ainda sofre até agora, né? Agora ele está lá dormindo, você o abraça bem forte e chora, porque ele ainda está sofrendo com tudo isso. Bem, de qualquer forma, a culpa ainda é minha. Quer dizer, ele estava comigo naquele momento e culpar alguém, bem, eu nem tenho esse direito, só isso. Você pede desculpas com frequência para a criança, né? À noite de dia ele vem e me abraça. Tá bom, quer dizer, isso é nos pensamentos, você só abraça assim, mas na cabeça fica pensando, filhinho, me perdoa pelo que está acontecendo agora, isso, bom. Continua, o perdão é isso, como dizem. Não sei se algum dia eu mereci isso ou não, mas eu quero muito, na medida do possível, consertar toda essa situação, mas infelizmente não posso fazer isso sozinha. Ser mãe de uma criança que passou por um acidente tão infeliz é aprender a viver de novo.